Olá, pessoal! Bem-vindos à aula 3. Nessa aula, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a prática de um projeto hidrossanitário. Nós já vimos na aula 1 o embasamento teórico a respeito do BIM, para que todos estivessem com os mesmos conhecimentos acerca do que é o BIM e o que ele influencia no nosso workflow de trabalho. Na aula 2, com o engenheiro Francisco, nós vimos também a aplicação de um projeto elétrico, utilizando um software especializado. E agora aqui na aula 3, nós vamos conhecer um pouquinho também sobre o workflow de projetos hidrossanitários, algumas dicas, E claro, como a gente pode melhorar isso depois, lá na aula 4, que a gente vai falar especificamente sobre a compatibilização desses projetos. Então, o que a gente poderia ter feito diferente aqui também nesse workflow para que a compatibilização ocorresse de forma mais fluida, tá, pessoal? Nessa aula 3, a gente vai ver um pouquinho sobre a importação, exportação de arquivos IFC, essa comunicação aí que agora ocorre com o BIM. Também vamos ver as etapas de lançamento desses objetos e dos pontos no projeto, a parte de dimensionamento disso, extremamente importante para o projetista de instalações. A gente vai ver também aqui na elaboração desse projeto. E por fim, na aula 4, vamos verificar aí um pouco mais sobre compatibilização e algumas dicas que a gente vai trazer para vocês sobre essa compatibilização desses projetos, tá? Esse aqui é um projeto didático, então com certeza na aula 4 a gente vai trazer outras dicas que estão além desse projeto também, já que muitas coisas podem acontecer em função do projeto que a gente está. Eu vou agora aqui desligar a câmera, para que vocês possam ter uma visão total ali do programa e verificar todos os passos que nós vamos aplicar. Bom, pessoal, agora a gente vai iniciar a criação da edificação, Então, eu vou definir aqui quais serão os pavimentos e propriedades dessa edificação. Eu vou em Arquivo Novo, Nova Edificação, e o programa vai abrir aqui alguns passos, algumas etapas aí para eu poder criar a minha edificação. Muito bem, primeiro eu vou definir um nome, para a edificação, vou colocar aqui um guia workshop, para a gente trabalhar aí sobre ele. Agora, a gente vai escolher aqui quais são os projetos, que nós vamos trabalhar. No nosso caso, a gente vai trabalhar com o projeto hidráulico e com o projeto sanitário. Então, a gente vai passar ele aqui para projetos da edificação. Estamos escolhendo os projetos, Eu vou avançar e vou para a etapa 2. Esse passo 2, nós vamos definir qual o tipo, o título da obra, qual é o cliente. Eu vou colocar aqui o autor como AutoQI. E a gente vai definindo esses dados. Esses dados, eles servem para quê? Isso vai lá depois para a geração, lá no selo da prancha, tá, pessoal? Eu vou avançar. E aqui a gente define quais são as propriedades do projeto, ou seja, serão os dados que o programa vai utilizar para fazer o dimensionamento, agilizar esse dimensionamento para a gente. Então, essa etapa é muito importante aqui para quem utiliza um software, que são os parâmetros do projeto, tá? Vou começar aqui pelo consumo diário. Vou escolher o tipo de edificação. Colocar aqui como residência, podemos alterar os consumos, E aqui eu vou colocar 8 pessoas. Vou dar um OK e o programa já calculou para mim o consumo diário. Tem alguns dados aqui para dimensionamento da rede de água quente, quantidade de dias de reserva, vou deixar 1.5 para dimensionamento do meu reservatório. Como eu quero distribuir aqui o volume do meu reservatório, vejam que é bem interessante, o programa faz o dimensionamento também da rede de aproveitamento de água da chuva. Então, eu vou colocar aqui que ele vai estar 100% no reservatório superior, todo esse volume. Para o projeto sanitário, pessoal, tipo de edificação, vou manter como residencial e a intensidade de precipitação, vamos colocar aqui 150 milímetros por hora. Vou avançar. E agora eu vou definir de fato quais serão os pavimentos e quais serão as alturas desses pavimentos da minha edificação. Vou começar aqui com o térreo. Vou criar um pavimento acima, chamado tipo, e outro
cobertura. Vou avançar e agora eu escolho qual modelo de organização que eu vou querer para as minhas pranchas. Isso também é lá no momento da geração de pranchas. O programa gera automaticamente essas pranchas, então a gente pode escolher como vamos querer organizar essas pranchas. Vou dar um OK. E agora o programa está criando, né, a minha edificação, cada pavimento e cada projeto que existe dentro da edificação. Bom, pessoal, esse é um modo, né, da gente criar edificação. Agora, mais interessante quando a gente está falando de fluxo BIM, essa edificação, essa estrutura de pavimento já vira inclusive de um arquivo de arquitetura. Por quê? Porque normalmente a arquitetura já definiu os pavimentos e a gente pode utilizar já dessa informação para criar o nosso, né? Assim a gente não vai ter aqueles problemas com níveis, né, entre os pavimentos, ou então nós já podemos inclusive adaptar em função do que veio da arquitetura. Então, o modo agora, para quem trabalha com BIM e já tem um arquivo IFC, né, a arquitetura já nos passou um arquivo IFC, como é o nosso caso, a gente pode aqui em arquivo, nova edificação com modelo externo. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou buscar o meu modelo externo de arquitetura, já estou importando ele aqui, e vou passar pelos mesmos passos, né, do projeto. Escolho hidráulico e sanitário, vou avançar. O autor aqui, vou colocar de novo AutoQI, né, porque a gente está criando de novo aqui a edificação, só que de uma forma diferente para quem já tem esse modelo. Aqui a gente vai definir novamente as propriedades da edificação, né? Vou passar um pouquinho mais rápido porque a gente já viu isso com mais detalhes anteriormente. 0 aqui, intensidade de precipitação, vou colocar 150, perfeito. Vou avançar. Então vejam que agora eu não precisei mais criar os pavimentos já estão definidos aqui através do que já veio do meu arquivo IFC da arquitetura, tá? Eu vou só dar uma modificada aqui no nome deles, vou manter o nome que eu coloquei anteriormente, não tem problema. E tá pronto, né? Não precisei me preocupar com isso, vou avançar. E o que aconteceu aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Aqui é um novo passo. Por quê? Eu tenho duas formas, já vou mostrar isso para vocês quando a gente tiver criado a edificação. Eu tenho duas formas de importar uma planta de referência para poder fazer o meu projeto, uma planta arquitetônica. A primeira é através do modelo IFC, como a gente está fazendo aqui, né? Se tratando de BIM, o melhor é que seja feito dessa forma, para que a gente não tenha outros problemas de posição, ponto de referência. Isso é uma etapa muito importante, né? Definir os pontos de referência. A gente já vai trazer isso da arquitetura aqui. Então, eu já vou gerar as plantas a partir desse modelo. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo quais serão os pontos de corte, né? Onde eu vou cortar, gerar os cortes para poder gerar a minha planta de referência. Eu já vou utilizar os valores default aqui mesmo, vou avançar. E aqui a escolha do modelo de organização. Vou dar um OK. O programa já está criando a edificação. E agora o que ele vai fazer? Ele vai também criar ali, já cortar para mim essa minha planta. Tá? Criou a edificação e agora ele está no processo de importar esse arquivo para dentro do programa, arquivo IFC, ó, e agora ele já está gerando os cortes. Então vejam como é fácil, né? Quando a gente já trabalha de forma integrada, começa o trabalho de forma integrada para evitar, isso aqui é bem importante para compatibilização, tá, pessoal? Para evitar problemas futuramente, principalmente de referência. Imaginem que a arquitetura fez o seu projeto numa posição ali no espaço e vocês fizerem outra. Quando a gente vai juntar para fazer a compatibilização, isso pode dar totalmente errado, né? A gente não vai nem ter os dois projetos no mesmo local. Então, por isso, é importante aqui esse procedimento, tá? Mas, claro que se vocês não tiverem, por acaso, alguma planta de referência, também tem outros, em IFC, né? Também tem outros
procedimentos para importar do modo antigo, que é em DWG ou DXF, ó. Então, a gente já está aqui com todas as minhas plantas definidas. Vou abrir aqui uma do pavimento térreo para vocês observarem, ó. Então, eu já tenho aqui minha planta de referência. Aqui já mostra do térreo. Vou gerar aqui o 3D para vocês visualizarem isso já no 3D. Vou habilitar aqui, ó. Então, a gente já consegue visualizar essa planta aqui no 3D. Tá? Então, isso é bem importante, ó. Vejam que agora eu já tenho a referência da arquitetura em todos os lugares, no modelo 3D, em planta, para facilitar e dar maior assertividade no meu lançamento. Tá, pessoal? Então, aqui eu posso ir importando qualquer outro modelo que eu quisesse. Ah, quero o elétrico agora. Né? O Francisco já fez o elétrico. Depois a gente vai conversar sobre esse fluxo melhor, tá? Mas, supondo, ele já fez o elétrico. Quero importar? Posso importar, não tem problema nenhum. Quero importar o estrutural? Vamos conversar isso na compatibilização. Posso importar também o estrutural e assim eu vou importando as minhas referências para poder fazer o meu projeto aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui é bem legal. Um outro modo da gente também fazer a importação de arquivos, né, que não é dessa forma, que é a forma BIM, a forma mais correta de fazer, é também importar aqui através de um arquivo DWG DXF também, tá? Não tem problema, a gente também poderia fazer dessa forma. Bom, importamos aqui o nosso modelo IFC, o nosso modelo 3D IFC, já geramos as arquiteturas necessárias para utilizar como referência e lançamento do projeto. Eu vou começar aqui pelo projeto hidráulico, tá? Mas realmente não existe uma regra. Vocês podem começar pelo sanitário também, não tem problema, tá? Cada um realmente pode seguir o fluxo que achar melhor, isso não faz muita diferença. O que normalmente a gente começa em todos os projetos é a definição das colunas, ou seja, das prumadas. São elementos muito importantes, né? Porque principalmente o sanitário pode dar diversas interferências com o estrutural. Então, a gente vai começar aqui com o projeto hidráulico e a definição de posicionamento das colunas, tá, pessoal? Então, aqui eu vou começar pelo pavimento térreo, também pode começar por outro pavimento. Então, o que eu estou dando aqui para vocês todas as possibilidades realmente, para que vocês vejam, ó, não é exatamente somente esta ordem. Pode começar pelo pavimento tipo, pela cobertura. Vocês que vão decidir aí, dependendo da complexidade que é essa arquitetura, tá? Então, a gente vai começar aqui fazendo o lançamento das colunas, das nossas prumadas. Então, defini a altura do meu pavimento, acesso o comando coluna. Como eu tenho a arquitetura aqui, e eu quero uma precisão maior no posicionamento dessa coluna, eu vou utilizar uma ferramenta de captura, que é o ponto relativo, e vou colocar essa coluna com relação a algum ponto aqui, tá? Então, aqui, eu vou começar por esse meu banheiro, né, o nosso shaft aqui, e eu vou selecionar esse ponto de referência e vou digitar menos 20 no eixo X, vírgula 5. Vejam que na barra de comando isso está aparecendo, né? Vou dar um Enter e está aqui criada a minha coluna. Agora, vou também colocar uma coluna para a rede de água quente, tá, pessoal? Coluna. Vou utilizar o mesmo ponto relativo, só que agora é menos 30,5. Aqui do ladinho, né, da nossa coluna de água fria. Então, defini a posição aqui das colunas desse banheiro e vou definir também agora a posição aqui da minha coluna de água fria da área de serviço, tá, pessoal? Vou pegar aqui a minha coluna, vou utilizar este ponto como referência e vou colocar aqui a minha coluna. Menos 5 e menos 30 no eixo Y.
Onde a gente posiciona as colunas, tá? Vejam que é interessante a gente sempre posicionar nas regiões de shaft, né? Então, se o projeto tiver alguns shafts, é bom a gente posicionar nessas regiões, ou então próximo a pilares, né? Também se a gente tiver essa oportunidade também próximo a pilares, porque fica mais fácil, principalmente os tubos de queda, fica mais fácil para a gente dar continuidade para eles nos pavimentos inferiores, tá, pessoal? Se não tem shaft, pessoal, é interessante a gente conversar com a arquitetura e solicitar o posicionamento, né, a criação desses elementos. O BIM é muita conversa, né, e a gente sempre discute muita coisa. Então, é interessante que em conjunto se definam as soluções. Então, talvez verificar a possibilidade de acrescentar esses shafts aí. Então, eu já fiz o lançamento das minhas colunas, agora posso iniciar o lançamento das minhas tubulações, das minhas peças, tá? Para fazer o lançamento desse banheiro, a gente vai iniciar pelo lançamento dele, eu vou criar um ambiente chamado detalhe isométrico. Poderíamos lançar aqui em planta também, tá, pessoal? Mas eu vou criar aqui esse ambiente, o detalhe isométrico, para a gente utilizar um recurso bem interessante que agiliza bastante a vida do projetista de instalações, que é o lançamento automático. Então, eu já tenho aqui as minhas colunas lançadas. Vejam que o que eu lanço dentro de um ambiente em planta baixa, por exemplo, já se reflete também dentro do detalhe isométrico, por consequência, no modelo 3D. Então, tá tudo integrado. Então, a gente lança algo em um ambiente, vai ser representado em todos os outros, tá? Isso aí é bem importante, porque para a gente não ter retrabalhos, né? E problemas aí também de compatibilização, etc. Então, aqui eu posso fazer o lançamento individual de cada elemento, tubulações. O programa tem um cadastro de peças, um banco de peças muito grande, então a gente já instala o software, já pode sair utilizando nos projetos, não precisa ficar procurando ainda outros elementos para conseguir fazer um projeto. Então, eu posso lançar as peças de utilização, são elementos inteligentes que têm informação associada e já conseguem fazer o dimensionamento para a gente de acordo com as normas. Então, aqui o hidrômetros, os reservatórios, assim por diante. A gente pode ir lançando esses elementos de forma individual, mas também a gente pode utilizar o recurso de lançamento automático. Então, como é que funciona esse lançamento automático? Ele também é uma base que existe no cadastro, uma base de composições, né, que estão adequadas aos ambientes. Então, por exemplo, eu tenho aqui um lavatório, um vaso e um chuveiro. Então, eu tenho que encontrar um esquema de lançamento que tem esses 3 elementos para eu fazer esse lançamento. Vocês devem estar perguntando, eu posso cadastrar novos? Nem sempre, né? No programa vai ter tudo exatamente que vier com a arquitetura. A gente pode receber diversos tipos de arquitetura. Vocês podem cadastrar novos, não tem problema. O programa já tem uma base bem grande, mas caso ocorra de vir algum elemento que não existe já aqui nesse lançamento, vocês podem cadastrar e ele vai ficar aí disponível para todos os projetos, tá? Então, aqui eu vou escolher qual o esquema. No nosso caso, vai ser água fria mais água quente. Qual material para água fria? Vou pegar aqui um PVC rígido soldável. Material para água quente, vou pegar um CPVC. O nosso ambiente é um banheiro. O misturador desse chuveiro, eu vou colocar aqui horizontal. E agora eu posso lançar. Então, baseado nesse filtro, o programa vai nos dar as opções de lançamento que a gente tem aqui para fazer o nosso lançamento. O nosso esquema é bem esse aqui, ó, um lavatório, um chuveiro, um vaso e os registros. Então, perfeito, encontrei aqui o meu esquema. Então, vou selecionar ele. E agora, pessoal, eu defini o perímetro, ou seja, por quais tubulações eu quero, né, por quais paredes eu quero que essas tubulações passem, né? Então, eu tô aqui definindo o perímetro. Quero que passe por essas paredes aqui. Qual o embutimento dentro da parede? Eu quero 5 centímetros. Vou embutir 5 centímetros dentro da parede. E agora, vejam,
Aqui na linha de comando é bem fácil, agora o programa vai guiando a gente no passo a passo para executar esse lançamento automático. Então ele está pedindo aqui a posição da coluna de água fria. Vou pegar aqui minha coluna de água fria, coluna de água quente, está aqui, cliquei em cima dela. Registro de água fria, meu registro de água fria, eu vou colocar aqui próximo à janela, o de água quente, aqui. Lavatório, então vejam que é só eu clicar agora, né, nos meus objetos. Então tá aqui o meu lavatório, o meu chuveiro e o meu vaso sanitário. Vou colocar aqui. Tá feito o lançamento, tá, pessoal? Eu vou mudar aqui, ó, a gente pode alterar uns níveis de desenho para visualizar melhor essas tubulações aqui. Então vejam que rapidinho o programa já fez o lançamento de todos os elementos, os vasos, os lavatórios, chuveiro. E aqui, inclusive, vejam que interessante, ele já identificou aonde ocorre o cruzamento entre uma tubulação de água fria e água quente e já inseriu para a gente aqui uma curva de transposição, tá? Então, é realmente bem interessante. Não é só isso, tá, pessoal? Aqui, o programa, ele já dimensionou, inclusive, essas tubulações. Se vocês verificarem como esses elementos têm informação associada, né, o nosso alma ali do BIM, então aqui ele já está mostrando exatamente qual é a vazão e o peso associado nessa tubulação, tá? Agora a gente vai abrir o 3D para vocês visualizarem isso no 3D também. Para gerar o 3D, a gente vai em lançamento e vou pegar aqui uma visão somente desse pavimento, né, para que a gente possa visualizar isso junto com o meu modelo arquitetônico. Então veja aqui que ele já cortou, né, os meus outros pavimentos, né, para mostrar somente o pavimento que eu selecionei. Pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó, para facilitar a nossa visualização? Eu posso ir brincando aqui com os elementos, vou desabilitando a visualização de alguns, vou tirar aqui algumas paredes, né? Agora eu consigo ver um pouco melhor os elementos e assim eu vou fazendo as modificações. Então vejam aqui, ó, que o meu banheiro já foi lançado, o programa inclusive já verificou, né, onde estava colidindo a tubulação de água fria com água quente. Vamos pegar aqui o chuveiro. Mas vejam que tem um detalhe aqui, ó. O meu ponto do chuveiro, de acordo com a arquitetura, tinha que estar um pouquinho mais alto. O que a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? Eu vou simplesmente aumentar o ponto do meu chuveiro. O programa já atualiza aqui e já atualiza também no modelo 3D. Então veja como é fácil quando a gente consegue trabalhar com todos os modelos juntos, tá? Então tá aqui o meu banheiro já lançado e visualizado em 3D. Eu vou fechar aqui essa visualização. E a gente vai lançar agora aqui algumas peças, né? Vou definir agora aqui algumas peças pendentes, o programa consegue verificar quais são os elementos pendentes. E a gente já vai inserindo isso no projeto. Vejam como é simples. Isso agora a gente já pode gerar, inclusive, a nossa lista de materiais, tá, pessoal? Já posso gerar minha lista de materiais, o programa já vai identificar cada um dos elementos que foram lançados aqui, né? Quais, ó, quantidade de tubulação aqui, metragem de tubulação, quantidade de T's, curvas e assim por diante, né? Então a gente já pode ir extraindo essa vantagem de trabalhar com BIM. Como a gente já trabalha com informação associada, modelos integrados, a gente já tem uma facilidade maior para a extração, inclusive, do quantitativo, tá? Também podemos trabalhar a partir daí com toda a questão de legendas, de indicações, né? Tem aqui a minha legenda de indicações. Posso gerar aqui também algumas legendas das peças, né? Vou pegar aqui, mostrar para vocês. Então, já posso gerar também isso automaticamente. Então, tudo isso a gente já pode ir utilizando os recursos do programa para facilitar bastante ali no momento de fazer o detalhamento, gerar as pranchas, tá? Então, vejam que de um único lançamento a gente consegue extrair um modelo IFC, todas as legendas, listagem de materiais e
e as pranchas, tá? Como vocês já viram os principais comandos aqui de lançamento, agora o que eu vou fazer? Vou fazer o lançamento rapidinho aqui dessa área de serviço da cozinha e em seguida a gente vai copiar isso para o pavimento superior, tá? Então é possível fazer essas cópias, né? Isso agiliza bastante, principalmente quando a gente tem pavimentos tipo, em que a gente pode usar muito esse artifício da cópia entre pavimentos. Agora o que a gente faz? A gente vai fazendo o lançamento das outras tubulações nos outros pavimentos, como por exemplo cobertura. Aqui eu já abri um arquivo mais adiantado, né, que essas tubulações já foram lançadas. Como que a gente lança essas tubulações? Através dos comandos de lançamento, né, que a gente tem aqui no programa. Então, pessoal, agora a gente vai lançar o quê? Os reservatórios, né? Vamos lançar um reservatório aqui de água fria, reservatório cilíndrico. Então vejam que o programa ele já vai dimensionar esse reservatório aqui para a gente, ou seja, ele vai apresentar as opções cujo volume estão de acordo com a necessidade da nossa edificação, de acordo com o nosso consumo, tá? Então aqui, ó, o programa já mostrou diversas opções de reservatório, né? Todos parametrizados já. Eu vou pegar aqui um de 2 mililitros apenas para a gente exemplificar a situação, né? Exemplificar aqui o projeto. Selecionei meu reservatório. Vejam como é que funciona esse dimensionamento, né? O programa já calculou para mim aqui o volume da edificação, posso definir qual a posição, né, e o uso desse reservatório. Posso inserir um volume de uma RTI e aqui a gente tem o volume útil estimado. Então, baseado nesse volume, o programa vai mostrar alguns resultados, algumas opções, né, de reservatório para gente. Podemos cadastrar outros e, a partir desse momento, o programa também vai mostrar essas outras opções, tá? O programa também vai gerar o relatório de dimensionamento a partir desse lançamento. E aqui, de uma forma muito parecida, nós podemos lançar o aquecedor horizontal. Vamos pegar aqui um de 400 litros. Ok, tá feito o meu lançamento. Agora eu posso processar esse meu projeto e o programa agora vai calcular as pressões para mim. Vou aqui no meu pavimento tipo, né? Vou abrir aqui um exemplo para a gente dar uma olhadinha em como funciona o cálculo dessas pressões. Vou no gerenciador. O que é o gerenciador? É daqui que o programa vai extrair, aqui que a gente extrai os nossos relatórios de dimensionamento, né? Então eu posso, por exemplo, pessoal, extrair aqui o relatório de dimensionamento do meu reservatório, né? A gente pode gerar já a partir do que eu já lancei, do aquecedor. E também, muito interessante, o programa vai adicionar os pontos críticos desse projeto, ou seja, os elementos com pior situação. Então, ele já faz essa análise do modelo como um todo, já efetua os cálculos e nos lista os pontos mais críticos, né? Então, aqui a gente vê no pavimento tipo que esse chuveiro é um ponto crítico. A partir daqui, eu já posso gerar a minha planilha de pressão. Então, o programa vai mostrar qual a conexão analisada, o ponto de tomada d'água, trecho a trecho, a vazão, diâmetro, velocidade, perdas de carga e pressões resultantes, tá? Então, aqui a gente vê que a pressão está ok
né? Então, eu não tenho problema de pressão neste ponto, tá? Então, é bem interessante isso, essa possibilidade que o programa nos dá. Aqui eu posso, inclusive, inserir essa planilha no desenho, né? Então, já posso gerar a prancha mostrando os cálculos feitos no projeto, tá, pessoal? Então, é bem interessante o dimensionamento. Agora, a gente vai para o projeto sanitário. Abri aqui o sanitário do pavimento tipo. Já fiz o lançamento de algumas colunas, né? Funciona da mesma forma que o hidráulico. E já criei também um detalhe sanitário. Então, vou fazer o meu lançamento automático dentro desse detalhe sanitário. Vejam que eu também tenho a possibilidade do lançamento manual, né? Mas o programa também me dá essa agilidade através do lançamento automático. Funciona muito parecido com o hidráulico, tá, pessoal? A gente define material, ambiente e aí vai apresentar as opções aqui de lançamento para a gente. O que a gente vai escolher aqui, ó? Vamos pegar aqui um chuveiro com ralo, né? Lavatório e o vaso. Selecionei. Agora vou definir a posição do meu perímetro. Então, tá definido aqui, já fechei meu ambiente. O programa está perguntando, vaso sanitário. O meu vaso está aqui. Aonde eu quero conectar ele? Quero conectar no meu tubo de queda. Então, eu vou clicar no meu tubo de queda. Vejam que interessante. O programa já me mostrou um preview de como pode ficar o traçado dessa tubulação. Tudo de acordo com a norma, né? Então, eu vou selecionar essa opção e o programa já lançou a tubulação com o diâmetro correto e a inclinação correta. Agora, caixa sifonada. A minha caixa sifonada eu vou posicionar mais ou menos por aqui. E vou conectar onde, pessoal? Vou conectar a minha caixa sifonada. Aí a gente vai escolhendo, né? Onde é que a gente quer conectar esse elemento. Eu vou conectar ele por aqui. Perfeito. Agora, o programa está perguntando a posição do lavatório. Meu lavatório está por aqui. E eu vou definir esse traçado. Então, vejam que ele já lançou todas as tubulações de esgoto com os diâmetros e inclinações corretas. Agora, a gente vai lançar a nossa tubulação de ventilação. Minha coluna de ventilação está aqui. E aqui, muito interessante, ó, pessoal. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Ó. Ainda não conectei, mas o programa já me mostrou que se eu quiser conectar nessa posição, ele está me mostrando uma indicação vermelha. O que isso significa? Significa que a distância entre o desconector e o ramal ventilador está excedendo a definida por norma. Então, de forma dinâmica, o programa já vai fazer essa verificação normativa para a gente. Ficou amarelo? Ok. Né? Então, agora eu posso, de fato, fazer este lançamento. Então, eu vou conectar a minha ventilação aqui. Então, tá feito o lançamento do meu banheiro, né, do meu ambiente. Eu vou definir aqui agora algumas peças pendentes, né? O programa já vai inserir essas peças pra gente. E eu já vou mostrar para vocês como isso fica também no 3D. Um outro assunto bem importante que é a nossa inclinação. Então, uma coisa muito legal do programa é que quando a gente faz o lançamento de uma rede de esgoto, a princípio, quando vai definir esses traçados, a gente não se preocupa não se preocupa muito com a questão da inclinação, porque é realmente muito dificultoso, a gente perde muita produtividade quando a gente tem que já ficar lançando com o elemento inclinado. Então, o programa tem um recurso bem interessante, que é o aplicar inclinação. Então, baseado já nas informações que aquele elemento tem, a gente usa o comando aplicar inclinação e o programa já vai inclinar todas essas tubulações para a gente. Vou gerar aqui o 3D somente desse pavimento para vocês entenderem como vai funcionar esse fluxo, tá? Então, gerei aqui, né? Eu já tinha tirado as paredes do meu modelo, então vejam que ele tá dentro aqui da minha laje, né? Então, o que acontece? Isso tá errado, as tubulações deviam estar abaixo. Então, eu vou acessar o meu comando aplicar inclinação, selecionei os elementos que eu quero inclinar,
E agora eu vou definir qual vai ser a altura dessa, né? Qual vai ser esse offset que eu vou dar. Vou colocar menos 35 e pronto. Já tá tudo inclinado, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. Então vejam como é um fluxo muito mais simples da gente poder trabalhar, né, no nosso dia a dia para a gente ganhar produtividade nesse processo, né, da tubulação sanitária. E assim a gente vai, tá, pessoal? A gente vai fazendo o lançamento dos outros ambientes também. Eu vou também abrir aqui um arquivo mais adiantado, em que eu já tenho mais tubulações lançadas para a gente ver sobre o lançamento de outros elementos ainda da rede sanitária. Estou com o pavimento aqui térreo aberto, né? Já fiz o lançamento das minhas tubulações aqui do pavimento térreo, que ligam com as caixas de passagem e as unidades de tratamento, tá, pessoal? Então a gente vai fazer o lançamento aqui de uma caixa de passagem. Vou selecionar o comando caixa de alvenaria, selecionar uma conexão e aqui eu escolho qual peça eu vou querer inserir aqui. Eu vou pegar aqui, ó, uma caixa de esgoto sifonada, né? Porque sai aqui também da nossa área de serviço. Aqui eu já vou colocar, ó, uma caixa de esgoto simples. E aqui, que é a minha tubulação que sai da cozinha, né? Vamos colocar uma caixa de gordura. Coloquei a minha caixa de gordura e vou dizer aqui para o programa já fazer o dimensionamento dessa unidade de tratamento, quantas cozinhas ela atende. Vai atender 2 cozinhas, tá? Então o programa já fez todo o dimensionamento, já determinou quais são as dimensões desta caixa de gordura para atender a nossa contribuição. Para finalizar, pessoal, vamos lançar aqui agora mais uma unidade de tratamento. O programa ele faz o lançamento e dimensionamento do tanque séptico, filtro anaeróbio, sumidouro, a caixa de gordura que nós já vimos, vala de filtração e vala de infiltração. Vou pegar aqui o tanque séptico e vou colocar aqui nessa minha conexão, tá? Definir a posição dele. Vou colocar ele até um pouquinho mais para cá. E agora posso dimensionar o meu tanque. Como? Basta que a gente acesse as janelas de propriedades do tanque séptico e determine ali qual o tipo de habitação, de ocupação, quantidade de pessoas. Então, ok. E vejam que o programa já redimensionou esse tanque, ou seja, ele vai fazer todo o dimensionamento baseado nos dados que a gente vai inserir aqui. Posso determinar o formato dele também, proporção da base, que é um critério normativo, o número de câmaras, intervalo entre limpezas. Todos esses dados vão determinar qual o dimensionamento dele e as dimensões. Isso o programa já faz automaticamente para a gente, tá, pessoal? Então aqui, da mesma forma que eu fiz, né, para o meu banheiro, agora eu posso aplicar a inclinação aqui, vou até gerar antes o meu 3D. Vejam que está tudo no nível do solo aqui, né? Eu vou aplicar a inclinação, colocar um menos 60, né, para ver se a gente não bate ali depois, posteriormente, nas vigas baldrames. E agora, vou atualizar isso aqui. Então, vejam, ó, que eu já não tenho mais esse elemento. Deixa eu pegar aqui. Vamos desabilitar o modelo IFC. Ó, eu tenho só os meus elementos do projeto sanitário aqui. Muito bem, pessoal. Agora, o que eu posso fazer com essas unidades de tratamento, né? Porque o projeto ele não conclui aí, a gente ainda tem que gerar as pranchas, os detalhamentos, todo o dimensionamento. Eu posso, a partir daqui, ó, também gerar o dimensionamento das minhas unidades de tratamento. O programa vai mostrar detalhadamente, de acordo com a fórmula, né? Qual foi o resultado desse volume. Então, eu já posso também, inclusive, aqui, ó, gerar também o detalhamento. Então, como o programa, a gente faz o lançamento desses elementos inteligentes, a gente já tem
os detalhamentos paramétricos, ou seja, mudei qualquer coisa aqui, né, no dimensionamento da minha unidade, o programa já vai redimensionar também esses detalhamentos para a gente. Então, realmente, a gente evita aqueles problemas de esquecer fazer qualquer coisa no projeto, porque um elemento, um relatório, uma lista de materiais, está tudo integrado no mesmo modelo. Então, isso é muito importante que a gente entenda isso, porque na hora que a gente está fazendo o projeto, é muito comum ter modificações. Até é difícil a gente conversar com alguém, nunca conversei, na verdade, que não teve modificações no projeto. Então, a gente pode acabar se perdendo aí, esquecendo algum detalhe. Então, a gente já pode, inclusive, ó, pessoal, gerar aqui a minha lista de materiais. Vou gerar aqui a lista de materiais do projeto inteiro. A gente já tem essa informação. Então, é muito interessante isso. O quanto a gente ganha agilidade e segurança enquanto está fazendo o nosso projeto, tá? Agora, vamos gerar aqui o 3D de toda a minha edificação. Qual que é o procedimento agora, né? Deixa eu até tirar aqui o modelo IFC. Vejam que eu tenho aqui toda a minha instalação já lançada. E eu vou agora exportar o IFC disso aqui. Então, eu vou em interoperabilidade BIM e vou exportar IFC. Para quê? Para que agora eu possa me comunicar com os outros projetistas, para que eles possam importar esse meu modelo, né, dentro da edificação deles, e assim o projeto possa ser feito compatibilizado, tá? Vou dar um OK aqui e já vou exportar o meu projeto Hidro. Salvei e o programa vai exportar aqui isso aqui pra gente. E agora qualquer projetista já pode abrir, desde que trabalhe com BIM, né, dentro desse conceito Open BIM que a gente conversou na aula 1, a gente já pode fazer essa comunicação. Então, a gente vai ver melhor na última aula como fazer essa compatibilização, quando eu encontro algum problema de compatibilização, como eu devo agir, exatamente qual seria a ordem ideal de correções, né? Claro que isso sempre pode ser conversado, mas qual seria essa ordem ideal de correções? Como é que eu faço esse checklist? Enfim, a gente vai conversar bastante sobre essa compatibilização, o que eu poderia ter melhorado nesse fluxo, né? Esse fluxo que eu fiz dessa forma, o que eu poderia ter melhorado, qual seria o procedimento que eu poderia ganhar mais agilidade nessa compatibilização, tá? Ter uma entrega ainda melhor. Tá bom, pessoal? Então, eu aguardo vocês, né? Espero que vocês compareçam aí na nossa última aula. Façam suas perguntas, né, das aulas anteriores também. A gente pode responder tudo através da web, que vai acontecer na quarta-feira. Tá bom, pessoal? Então, um abraço e até a próxima aula.